Eu sabia que a probabilidade de eu chorar nesse vídeo era enorme, mas eu achei que eu ia me controlar mais, eu achei. Oi, eu me chamo Bruna e nesse vídeo eu vou contar algo que eu nunca contei antes, nem aqui no canal e muito menos lá no meu Instagram, que é contar pra vocês a minha relação com o câncer de mama, o que tem a ver essa doença com a história da minha vida. Inclusive, até a minha mudança de visual, eu cortei meu cabelo, na verdade eu deixei ele crescer mais, o comprimento, pra eu cortar, pra eu doar, pra que o meu cabelo se transforme numa peruca, pra uma mulher que esteja passando por um procedimento, né, pelo tratamento de câncer, que perdeu seus cabelos com um tratamento, com a quimioterapia, que isso ajude um pouquinho na vida dela, na autoestima dela, de algum modo. Fiz isso também pra incentivar que mais pessoas tenham uma atitude parecida, sabe, que doem órgãos, doem cabelo, doem amor, sabe, doem seu tempo e dedicação pra pessoas que estão passando por histórias parecidas. Mas antes de eu entrar aqui exatamente na minha história de vida, deixa eu contar pra você uma surpresa, um presente que eu e a Cal Santos preparamos pra vocês. Como a nossa ideia é que nesse mês, né, aproveitando o Outubro Rosa, aproveitando várias campanhas que estão acontecendo, a gente quer que isso se expanda, que seja mais falado ainda, pra mais mulheres terem alcance a informações, que mais mulheres se incentivem também a se cuidar, a se proteger, fazer o autoexame e tudo mais. A gente preparou um presentinho, que é um pack de figurinhas. Sabe essas figurinhas assim, ó, bem legais, que dá pra você usar nos stories, pra deixar stories fofinho, nas fotos, em artes, enfim, em várias coisas que vocês queiram. E pra você receber ele também, ter o PNG com fundo transparente e usar do jeito que vocês quiserem, tanto no meu Instagram quanto no Instagram dela, a gente colocou lá nos stories e no destaque uma bolinha lá com os stories de pack de figurinhas. Então você vai lá, vai repostar a imagem que a gente deixou lá pra vocês e a gente vai mandar o link pra você fazer o download dessas figurinhas. Agora deixa eu voltar aqui que eu não tô fugindo do assunto. Mas ainda antes de eu chegar na história, assim, que eu pretendo contar pra vocês hoje, eu preciso colocar alguns pontos que hoje eu entendo melhor. Eu falava que a minha memória era ruim e eu não entendia. E detalhe, né? Eu comecei, acho que lá pelos meus 25 anos, mais ou menos, eu comecei assim, sabe quando você tá contando uma história pra um amigo e eu ficava, tipo, sei lá, se era alguma coisa de certa idade minha que eu tentava lembrar, parece que alguns anos da minha vida ficaram em branco, sabe? Eu não conseguia acessar essas memórias, eu não conseguia lembrar de um dos meus relacionamentos, eu não conseguia lembrar exatamente do que aconteceu quando minha mãe faleceu. Hoje, depois de um processo, de conversar com um psicólogo e tudo mais, eu sei que eu não tava louca, sabe? Eu tinha até vergonha de dizer isso, que eu não lembrava de parte da minha adolescência. Existe uma palavra que eu não vou lembrar agora, eu não vou conseguir explicar tecnicamente, mas existe sim um motivo, existe um porquê que a minha mente bloqueou algumas fases que, digamos assim, não foram tão legais, e é por isso que algumas memórias são meio falhadas na minha cabeça. Agora não, na verdade, mas eu me sentia meio louca, sabe? De pensar que algumas coisas eu não sabia se eu tinha sonhado, se eu tinha inventado, se realmente aconteceu, sabe? Aconteceu algumas coisas na minha adolescência. A minha vida adulta eu fui vivendo sem saber muito, sem buscar por muito conhecimento. E agora, parece que é muito incrível, assim, ó. A minha vida até os 15 foi uma coisa. Quando eu fiz, no ano que eu completei 15 anos, foi o ano que minha mãe faleceu. Parece que, tipo, pá, foi um grande marco. Então, dos meus 15 até meus 30 foi uma segunda fase. E exatamente no final do ano passado, né, de 2018, dezembro de 2018, eu completei 30 anos. Parece que esse ano de 2019 tá sendo outra vida, sério, sério. Eu até comentei em alguns outros vídeos e no Stories que esse ano parece que eu evoluí muito, sabe? Com a coach, que era mais focado pra área profissional, mas que me ajudou muito a entender o meu perfil comportamental e por que eu lido com algumas situações do jeito que eu costumo lidar. Também fiz um processo num curso aqui em Curitiba, na Criares, que foi de autoestima e tudo mais, e esse processo deu o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, realmente fez uma mudança e tanto na minha vida. De eu entender várias coisas, de eu descobrir de fato quem eu sou, o que é significativo pra mim, o que é importante pra mim, quais são os meus valores, pra daí sim eu conseguir idealizar e ter sonhos e saber quem é a Bruna que eu quero me tornar, aonde eu quero chegar, o que eu quero da minha vida, sabe? Tô falando deles por cima porque não é o foco desse vídeo. Mas se não fosse tudo isso, eu não ia estar conseguindo hoje aqui gravando pra vocês, contar isso que pra mim era uma coisa que eu fazia questão de esquecer, sabe? Eu não queria, olha, eu tô me emocionando só de lembrar. E não era uma coisa assim muito que, todos os dias eu falo ou todos os dias eu penso nisso, porque me dói muito, sabe? Eu acho que hoje eu aprendi a lidar melhor com essa dor, mas antes eu não sabia, então não fazia sentido eu vir aqui se eu não tivesse preparada, talvez acabasse me machucando mais, mas quero compartilhar isso porque se fizer diferença em você que tá me assistindo, se uma pessoa, se você só
se sentir mexida de algum jeito, sei lá, alguma coisa possa mudar na tua percepção, no teu jeito de ver a vida, já tá ok pra mim. Também porque toda vez que eu me abro pra vocês, que eu falo aqui, que eu falo no Instagram, eu me sinto fortalecida porque eu recebo muita troca. Até o fato mesmo de eu expor o meu corpo, anos atrás isso não acontecia e eu só me senti encorajada depois dessa nossa troca, sabe? Parece que eu tô enrolando, não, eu tô tentando. Quando eu tava com 9 anos, eu acredito, mais ou menos, não sei as datas, a minha mãe descobriu o câncer dela. Meu irmão era super novinho, a minha mãe tinha 25 anos quando ela descobriu. Hoje em dia, que eu já passei pelos 25, eu fico pensando, passar por tudo que a minha mãe passou, eu não teria estrutura, sabe? Sendo que hoje eu tenho mais informação, a medicina tá mais avançada, várias outras coisas, mas eu fico pensando no meu emocional. Claro que naquela época eu não conseguia, eu não tinha maturidade, né? Eu era uma criança, de me colocar na pele dela. E hoje em dia eu me coloco mais na posição dos outros. Eu penso como deve ter sido difícil pra ela com 25 anos, 2 filhos. Enfim, minha mãe faleceu com 31 anos, que eu completo esse ano, no final desse ano, né? E, gente do céu, minha mãe descobriu, eu tinha 9 anos, eu não entendi a gravidade da doença. Eu acho que se teve alguém na minha família ou alguém próximo de mim, eu não sabia que era câncer. Eu não entendi exatamente o que era, sabe? Também era uma fase que pra mim estava sendo difícil. É a fase que eu tava descobrindo muitas coisas, era uma fase que eu queria viver tudo. Eu sempre tive esse negócio de curiosidade, de querer tudo, de experimentar e, enfim, conhecer coisas novas. Eu também era a primeira neta, primeira filha, primeira neta dos dois lados, enfim, eu desde que eu cresci, a atenção era muito pra mim, assim, eu fui muito amada, muito... E quando aconteceu tudo isso, lógico, hoje eu entendo, gente, mas na época, logicamente, eu não entendia. A atenção deixou de ser um pouco pra mim. As pessoas estavam muito mais focadas, claro, na doença da minha mãe, meu pai e minha mãe se separaram bem nessa época, eu não aceitei muito bem. Hoje em dia eu fico pensando, meu Deus, gente, o que tem que aceitar? Mas na época eu não tinha essa maturidade, na época eu não tava entendendo nada, minha vida só virou de pernas pro ar. Pra mim, até então, eu tinha uma vida perfeita, uma vida ok, tinha uma família. De repente eu já não tinha mais família, não tinha mais casa, que uma hora eu morava com outra, eu morava com outro. Aí minha mãe doente, daí eu não conseguia mais ter a relação que eu tinha com a minha mãe, sabe? Porque eu e minha mãe, a gente sempre foi muito amigas. E a gente tinha muitos segredos, sabe? Coisas que eu conversava com ela e não conversava com outras pessoas. Coisas que ela falava pra mim e ela não falava pra outras pessoas. Essa parte me dói muito. Porque depois que minha mãe faleceu, foi confuso pra muita gente, certo? Da minha família, enfim, não foi só pra mim. Mas... gente, eu não quero culpar ninguém, eu não quero entrar em muitos detalhes falando de outras pessoas da minha família, porque elas não escolheram se expor. Eu tô escolhendo me expor aqui e contar pra vocês, eu entendo o que eu faço aqui com vocês na internet, mas minha família nem tanto. Eu não quero entrar nos sentimentos dele, mas hoje eu entendo que foi difícil e confuso pra todo mundo. Mas na época eu também não entendia, e na época eu não recebi o melhor dos suportes, no sentido de tentar entender o que era pra mim, sabe? Pra mim, na minha cabeça, e até hoje não entra muito, que não é comum eu perder uma mãe com 31 anos, super nova, e que eu não entendia também a gravidade da doença que ela já tava passando por alguns anos, né? Escutei muitas coisas que não me ajudaram em nada, sabe? A aceitar isso. Eu escutei muitas coisas e essas coisas marcam e, obviamente, me machuca até hoje. Inclusive, tem uma que eu não consigo nem lembrar quem foi, porque eu realmente apaguei essa memória, o rosto da pessoa, mas eu lembro a voz, assim, falando pra mim que... mas pelo menos Deus te preparou pra isso. Porque veja só, tua mãe ficou 6 anos, então não foi uma surpresa pra você que ela faleceu, gente. Que coisa horrível, nunca falem isso pra alguém, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que eu chegar, sei lá, morreu alguém da tua família num acidente e eu falar pra você, ai, mas veja só, muito melhor assim, pelo menos você não ficou anos sofrendo, foi só um susto e pronto, já sabe, morreu já, né? Gente, não importa, dor é dor, não dá pra comparar, não dá pra mensurar a dor de uma pessoa com a outra e não dá pra querer dizer qual morte é melhor ou pior, ou enfim, gente. Escutei coisas dessas quando eu tava com 14 anos, que foi quando minha mãe faleceu. E o que me dói, que nem eu tava comentando, é o fato de eu ter tido algumas conversas, algumas coisas com a minha mãe, que eu contar depois pra outras pessoas, você tá mentindo. Porque você é uma garota de 14 anos e tá inventando isso, sabe? Me marca esses pequenos detalhes, assim, sabe? Do fato do que eu tive com a minha mãe, das conversas, dos segredos, das coisas delas, mas que eu também não vou contar, né? Porque ela não tá mais aqui, ela também não se escolheu expor, mas coisas dela que eu sabia que ninguém sabe e que quando eu tentei em algum momento me expressar, eu ainda saí por mentirosa, por
Como se eu quisesse essa situação fosse a melhor pra mim. Não, gente, 1000 vezes eu queria estar com a minha mãe do meu lado. Passam-se os anos e não se diminui essa dor, sabe? Infelizmente, não é uma dor assim, com o tempo melhora. Com o tempo, eu aprendi a lidar, talvez. E eu demorei, mas eu criei outras motivações de vida. Mas todos os dias fazem falta, sabe? É um negócio de conquistar um negócio e querer contar pra ela, é passar por várias dúvidas, porque lógico, 15 anos, minha adolescência tava tipo metade, né, gente? Ainda tinha muita coisa pra eu aprender, muita coisa pra eu quebrar a cara, e eu não tinha alguém do meu lado, sabe? Tipo, até tive, mas não se compara. Eu não fiz roteiro pra esse vídeo, então eu também não tô com uma ideia cronológica da minha cabeça de contar todos os fatos. E eu nem sei se eu vou conseguir mais, porque, né, já perdi a linha aqui na metade. Mas eu queria muito gravar esse vídeo pra mostrar pra você que câncer é uma doença não só pra quem tá sofrendo com aquilo, mas pra todo mundo que tá em volta. Eu acho que, na verdade, todas as doenças são praticamente assim, né? E a gente foca, sim, no paciente, que merece toda a atenção, porque estar na pele deve ser um negócio muito pesado mesmo. Pense também, quando a gente fala que vamos se cuidar, vamos se proteger, vamos fazer exames, vamos viver a vida intensamente, pensar em nós mesmos também é pelo próximo. É porque se acontecer alguma coisa com você, quem tá do teu lado, quem te ama, quem te considera uma pessoa especial também vai sofrer. E é a mesma coisa também quando, eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho câncer, ninguém tem. Mas tipo, quando você vê alguém com câncer, você saber que não é só aquela pessoa também que precisa tá estruturada, como as pessoas em volta também. Porque as pessoas em volta, elas se fazem tão forte pra poder auxiliar, pra poder estar ali ajudando, pra poder fazer as coisas, até emocionalmente mesmo. Quando a gente se faz tão forte, a gente também às vezes precisa de amparo, a gente precisa recarregar essa energia, essa força. E não tô falando só de mim, tô falando de várias pessoas. Eu também não tô falando só o caso específico que a nossa família passou, eu tô falando no geral mesmo. Anos e anos e anos depois, eu fiz essa tatuagem aqui, Stay Strong, que é permaneça forte. Aconteceram outras coisas, né, depois de adulta até, que eu precisei ser forte novamente. E eu ficava naquilo, morrer eu não vou. Quer dizer, um dia eu vou, né, mas eu não vou morrer de tristeza, porque eu acho que a pior dor eu já senti quando eu perdi a minha mãe, que foi aquele vazio todo. E eu fui conseguindo sobreviver. Então toda vez que eu me sinto fraca, eu me lembro disso, eu me lembro da minha tatuagem, que eu registrei isso mesmo, que eu não quero esquecer, que é: eu vou conseguir permanecer forte, eu tenho essa força dentro de mim, sabe? Eu acho que até hoje eu não contei pra ninguém, ou talvez pra pouquíssimas pessoas. E até hoje eu acho que eu nunca soube agradecer, talvez, a minha tia. Claro, não é uma notícia fácil, né, de contar pra filha da pessoa que a pessoa se foi. Mas eu acho que de tudo foi a melhor pessoa e que teve mais jeito de falar comigo, sabe? Quando a minha mãe tava doente, eu orava bastante. Era na época que eu tava mais praticante na igreja, grupo de jovens e tudo mais. Foi até onde eu acabei me afastando um pouco, porque eu ia muito com ela na missa e tudo mais. E daí, com ela doente, não tinha condições, às vezes, né, tava muito o corpo debilitado, principalmente no último ano dela. E aí, nas minhas orações pra Deus, eu sempre falava, né, tipo, melhora ela, dá melhor pra minha mãe, enfim, várias coisas que, né, na hora do desespero e oração e tal. E daí naquela noite é porque assim, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, a minha mãe sentia muita dor, muita dor. E daí ela precisava, eles saíam às vezes correndo de Paranaguá pra Curitiba. E daí não tinha o que ser feito mais, sabe? Não tinha mais, tava em estado terminal. E aí eles só colocavam um remédio pra amenizar as dores dela. Então ela vinha pra Curitiba, ficava uns 3, 4 dias, voltava pra Paranaguá. Aí dava mais umas semanas, mesma coisa. Isso, de certo modo, foi auxiliando no meu momento de luto. Porque depois que ela faleceu, eu tinha essa sensação de, ela só tá ali internada, daqui a pouco ela volta, né? Tudo bem que não voltou. Mas era uma sensação, foi um jeito de me acostumando. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas enfim, foi uma coisa que aconteceu. E daí naquela noite, já fazia acho que uma semana que minha mãe tava... Enfim, foi um período mais longo e que minha mãe não voltou. E até o médico não quis deixar que ela voltasse pra casa, porque corria o risco, ele acreditava que ela não ia aguentar a viagem, sabe? O transporte. Naquela semana, a gente saiu de Paranaguá e foi visitar minha mãe no hospital em Curitiba, e foi isso que aconteceu. Naquela noite eu rezei, sabe, pra Deus, e falei, tipo, Deus,
Faz a tua vontade. Só não faz a mãe sofrer mais. Porque eu tinha visto ela no hospital e ela tava bem mal, sabe? Até com dificuldade de memória. E de vez em quando vinham umas memórias da adolescência dela. E ela falava umas coisas muito sem nexo, enfim. Eu acordei no dia seguinte, eu tava em Paranaguá. Aí no café a minha tia conversou comigo, sabe? Tipo, eu lembro muito bem que tava as crianças e meus primos menores na sala. E eu tava tipo, de boa, eu conversei com Deus, né? Tá tudo certo, leva-se a vontade dele. E aí a minha tia começou a tocar num assunto assim, como, né, tipo, me preparar talvez. E naquele momento que ela tava me preparando, minha mãe já tinha falecido, a gente ainda não sabia. E aí eu cheguei aí pra aula, sabe? E quando eu tava na escola, foi tipo, começou a aula, sentamos e tal. Daqui a pouco bateram na porta. Daí tava a coordenadora na época, não lembro o que era, junto com a minha tia. E quando ela abriu a porta, que me chamaram, eu só fui pra porta, tipo, essa é a memória que eu tenho. Talvez não seja a memória real, porque que nem eu te falei, né? Muitas coisas na minha cabeça mudaram e, enfim, eu já sabia o que tinha acontecido ali, sabe? Daí a minha tia falou, vamos pra casa. Aí eu só voltei, peguei meu material, assim, meio viajando ainda, sabe? Aí eu lembro ainda das minhas amigas e eu não esqueço quem são, guardando meu material, me ajudando, assim. E, gente, essa memória não sai da minha cabeça. Hoje em dia, eu enxergo que a minha tia não deve ter sido fácil pra ela também, e que ela teve muita sensibilidade. Eu acho que hoje, até hoje eu não tive a oportunidade ainda de agradecer, até porque essa consciência minha é recente, né, de também ter pensado nisso. Cara, a minha mãe era maravilhosa, não é porque minha mãe, mas assim, tanto que no velório dela, ela tava lotado, muitas coroas de flores, e minha mãe nunca foi, tipo, sei lá, uma figura pública e tal, mas a gente morava em cidade pequena, ela conhecia muita gente, e todo mundo que conhecia minha mãe gostava muito dela, sabe? Minha mãe era surreal. Eu ficava, por que uma pessoa boa desse jeito, cara? Tipo, contagiante, contagiava todo mundo, era muito alto astral passar por isso, sabe? Não entrava na minha cabeça. E daí, enfim, foram várias coisas que com o tempo, né, minha relação com Deus voltou a uma boa, estamos numa boa agora. Pelo menos que eu não fiz uma maquiagem reboco nessa cara, né? Porque senão agora eu estaria pura maquiagem nessa roupa. Eu queria finalizar esse vídeo com uma moral da história, com a energia lá em cima, falando pra vocês que tudo bem, que a gente consegue. E de certa forma consegue sim, sabe? Não é porque eu tô chorando, chorar não demonstra fraqueza, pelo contrário. A gente é muito mais forte do que imagina. Tá sendo significativo pra mim colocar isso pra fora. Espero que seja um início de eu conversar mais com vocês, desabafar mais com vocês. Se vocês precisarem, meu direct tá sempre aberto. Às vezes eu demoro um pouquinho, alguns dias, às vezes, mas eu sempre tento responder todo mundo lá. Se você precisar conversar, quiser abrir o coração, quiser trocar ideia comigo. Gente, eu falei tanto que deu até o tempo da câmera que a câmera desligou sozinha. É isso, gente, eu vou ficar esperando vocês lá no Instagram, seja no direct pra desabafar, ou também passa lá no Instagram pra ver os stories, pra pegar, receber o pack de figurinha aqui falando sobre o Outubro Rosa. É isso, tá? Beijo, obrigada por ter escutado minha história até aqui. Me desculpe se foi um pouco chata ou repetitiva, ou se eu chorei demais, mas foi isso.